Aleluia. E ele diz: pelo que louvarei ao Senhor, pois na minha fraqueza é que sou forte. Aleluia. Pois da minha fraqueza eu dependo única e exclusivamente do Senhor. Aleluia. Santo, santo, santo é o teu nome, Jesus. A tua graça nos basta, Senhor. A tua presença, Senhor, ela é mais importante. Senhor, assim, Pai querido, como Moisés, Senhor, que disse: mostra-me a tua glória. O Senhor disse: eu vou te mostrar a minha bondade. Eu te esconderei na pedra, eu te esconderei lá e passarei sobre ti. Aleluia. Ah, Senhor, revela, Pai. Revela, Senhor, o coração perdido. Revela-te agora, Senhor. Tu és o Senhor, ó Pai, que traz a luz aonde há trevas. O Senhor é aquele, Pai, que traz vitória, Senhor, no meio da guerra. O Senhor é aquele que traz a cura, meu Deus, da enfermidade. O Senhor é aquele que nos livra, Pai. Ah, Senhor, revela-te agora. Revela-te, Senhor, agora, Pai. Revela, meu Deus, este coração indeciso agora. Oh, Jesus, a tua graça, Senhor, nos basta. Senhor, para que ele compreenda que só a tua presença basta. Senhor, visita, Pai, o teu povo. Passeia, Senhor, entre nós. Ah, Jesus, desejamos a tua presença, Senhor. Desejamos a tua face. Desejamos, Senhor, estar diante de ti. Aleluias. Louvado seja, Senhor, o teu nome. Engrandecemos e exaltamos e reconhecemos, Senhor, a tua presença neste lugar. Aleluia. Você que crê que Deus está neste lugar, aplauda o Senhor. Dê gritos de alegria, brados de júbilo. Renda glórias ao Senhor, renda louvores a Ele. Aleluia. Toda glória, toda honra pertence ao Senhor, a Ele, a Ele, a Ele, somente a Ele. Aleluia. Oh, Senhor, celebramos, aleluia. Bendizemos a Ti, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Não te assuste não, a gente só desliga a luz para tirar um pouco a atenção de quem está do lado e você poder realmente se ligar apenas no Senhor, na presença dEle, amém? Nossa semana normal, querido, então os nossos cultos, terça-feira Tadel, quarta-feira temos célula, sexta-feira a pastora depois vai falar com as mulheres, sexta-feira nós temos aí, retomando o culto rosa, ok? Então, estamos com as atividades, sábado nós temos culto jovem, amanhã à noite, segunda revolucionária. Temos aí já o nosso retiro de carnaval também, vai ser aqui nas dependências da igreja, mas queremos contar com você, queremos que você venha, queremos que você se inscreva, queremos que você fique aqui, queremos que você participe, que você participe de tudo, seja das ministrações, seja talvez das brincadeiras que vai ter, talvez do momento descontração, do momento comunhão. Queremos que você esteja aqui participando e fortalecendo uns aos outros. Nós somos mais fortes na comunhão, estando junto uns com os outros, pois a Bíblia diz que melhor estar dois juntos do que sozinho, porque se estiver dois juntos, se tropeçar, um ajuda a levantar. O Inácio, a Cleide, procura também a secretaria da igreja. Nós vamos estar mudando a data da nossa aula zero, mas esteja procurando, faça sua inscrição. Se você ainda não fez o curso Casado para Sempre, obrigado, filhão. Se você ainda não fez o curso Casado para Sempre, não perca a oportunidade de fazer o curso, de participar de 13 aulas, 14 ao todo, mas podemos dizer 13 aulas de aprendizado da palavra de Deus, de você realmente conhecer a vontade de Deus para o casamento. Obrigadão, filho. Então, procure Inácio e Cleide, coloque em pé Inácio e Cleide, por favor. Bom, Inácio não faz muita diferença ele ficar em pé, mas ele ficou em pé, brincadeira, sabe que é querido, né? Vocês já conhecem Inácio e Cleide.
vocês podem procurá-los, são os coordenadores do curso Casado para Sempre, ou também a secretaria da igreja aqui, a partir de amanhã, a Daiane está retomando, da 7 a 1 da tarde, ok? Então, você pode estar fazendo a sua inscrição também. Creio que é isso. Estou esquecendo de algum recado? Não, do que eu me esqueço, nada lembro, mas do que lembro, eu falo. Abra a Bíblia comigo em João capítulo 3, versículo 29 e versículo 30. Sobre este louvor que nós acabamos de cantar, né? Que diminua eu para que ele cresça, certo? João 3, 29. É isso mesmo. É que minha versão está diferente. Ok, mas pode deixar assim mesmo. Pode acompanhar. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo lhe assiste e o ouve. Deixa eu ler nessa versão, né? Pode deixar, filha. Agora já colocou? Clique. No casamento, o noivo é aquele a quem a noiva pertence. O amigo do noivo está ali e o escuta e se alegra quando ouve a voz dele. Assim também, o que está acontecendo com Jesus me faz ficar completamente alegre, disse João. Ele tem de ficar cada vez mais importante e eu menos importante. Mas a nossa versão Almeida Revista Corrigida diz: é necessário que ele cresça e eu. É necessário que ele cresça e eu. Diga de novo: é necessário que ele cresça e eu. Então vamos dizer que ele cresça. Amém? Que ele cresça. Que ele cresça na nossa vida. Podem se sentar. Glória a Deus. Amados, João foi questionado a respeito de Jesus, pois a Bíblia diz que Jesus estava também, os discípulos de Jesus batizando. E então os discípulos, tem discípulo ciumento. Até ali já tinha discípulo ciumento. Tinha alguns discípulos assim, chegaram no João: João, é o seguinte, aquele que você batizou, ele está batizando também, lá no Rio Inom, lá, né, no Jordão, está batizando. E aí, vamos impedir? João disse: não, eu sou amigo do noivo, ele é o noivo. Entenda uma coisa, ele é noivo, eu sou apenas o amigo. É ele que tem a esposa, eu sou apenas amigo. E o amigo se alegra, né, com o noivo. E é necessário que ele cresça e eu diminua. João disse o seguinte: é necessário que o ministério dele avance e o meu ele diminua. Por quê? Porque ele é mais importante do que eu. João disse até em outra passagem: eu não sou digno de desatar-lhe as sandálias dos seus pés. Eu não sou digno nem mesmo de amarrar as sandálias que estão sobre os seus pés. João estava dizendo que ele não era digno nem mesmo de ser servo de Jesus, pois Jesus era superior. Então, queridos, quando nós olhamos o texto e pensamos a respeito, é necessário que ele cresça e eu diminua. A expressão que ele cresça e eu diminua significa que devemos pôr Jesus em primeiro, certo? Em primeiro lugar na nossa vida, e não a nós mesmos. Glorificar Jesus. Certo? Glorificar a Jesus é muito mais importante do que a nossa glória pessoal. Do louvor específico nós acabamos de cantar, e o desejo do meu coração é esse, que nós entendamos isso, certo? Que nós venhamos entender, eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Mas, muitas vezes não é isso que está acontecendo conosco. Muitas vezes não é isso que acontece com as nossas vidas. Pois, querido, nós queremos glória, nós queremos reconhecimento, nós queremos, que as pessoas nos aplaudam, nós muitas vezes buscamos isso. Não que seja errado você elogiar alguém, não que seja errado você também receber elogio. E nós precisamos aprender a elogiar e a receber elogios também. Mas
Nós não podemos deixar que isso invada o nosso coração, pois quem precisa ser glorificado é Jesus. O único que precisa ser glorificado aqui não é o pastor Aguinaldo, não é ministério de louvor, não é quem toca, não é quem dança, não é quem canta, não é nada. O único que precisa ser glorificado e exaltado neste lugar é Jesus Cristo, pois Ele foi o único que morreu e ressuscitou para nos salvar. É o único Deus. Não temos aqui um ser superior, não temos um pastorzão, porque quem precisa ser reconhecido neste lugar é Jesus. Pois eu passo, querido, e Jesus, Ele permanece. Então Ele precisa ser glorificado. Deixar Jesus crescer e nós diminuirmos, não é anular a nossa identidade pessoal, individual. Não, então eu não preciso nem existir. Não é anular o que você é. Quem é você? Eu sou servo do Deus Altíssimo, eu glorifico a Jesus Cristo e Ele cresce na minha vida e eu diminuo. Eu não deixo de ser quem eu sou, eu não deixo de existir. E nós precisamos então aprender que não é porque eu coloco Jesus em primeiro lugar que eu deixo de existir, mas sim, nós precisamos mudar as nossas prioridades. E quando eu digo nós nos incluímos na mensagem, porque a mensagem nunca pode ser apenas daqui para lá, ela precisa também ter falado comigo. Eu não posso trazer uma mensagem para a igreja que primeiro ela não tenha ministrado no meu coração. Eu não posso falar algo para a igreja que primeiro não tenha, de alguma forma falado comigo, ministrado em mim, pois eu estaria sendo hipócrita em fazer ou trazer isso. Então, quando nós estamos falando, nós precisamos diminuamos. João, diante das inquisições dos discípulos, ele mostra o verdadeiro significado do seu ministério, que era apontar para Jesus, e que esse viesse crescer de tal forma que João diminuiria, mesmo com toda a relevância de seu ministério. E Jesus disse que não houve profeta como João, nascido de mulher, um profeta como João. Então você percebe a importância, você percebe o que a Bíblia está nos mostrando, que João está dizendo, é necessário que ele cresça e eu diminua. Mas ao mesmo tempo, lá na frente, Jesus disse, o que vocês foram ver? Vocês foram ver uma cana agitada, vocês foram ver alguém lá no deserto, quem vocês foram ver? Eu digo que vocês foram ver um profeta, e entre os nascidos de mulher, eu posso dizer, o maior profeta. Você entendeu a conotação? Nós não precisamos ser reconhecidos por ninguém, precisamos ser reconhecidos por Deus. E Jesus reconheceu isso em João. Lá em Jó, diz que um dia os anjos de Deus vieram diante do Senhor e veio também Satanás. E estando diante do Senhor, Deus pergunta, de onde tu vem? Ele, de passear na terra e rodear por ela. Ou de rodear a terra e passear por ela. Tanto faz. Mal. Satanás disse, mas debalde ele serve ao Senhor, porque tudo que ele tem tudo. Não tem falta de nada. Deus disse, então pode tocar no que ele tem. E você vai ver se ele me teme ou não. E a Bíblia diz que Satanás tocou em tudo que tinha. Só que Satanás é tão inescrupuloso que você não vê Deus autorizando Satanás mexer nos filhos. Mas Satanás vai lá e mexe, mata os filhos, mata o gado, acaba com os seus camelos, rouba e assim por diante. Mas isso é outra mensagem, né? O que eu quero dizer é que quando você entende o propósito e busca a presença de Deus, você é reconhecido por Deus, não por pessoas. Nosso problema é que nós queremos reconhecimento aqui. Nós queremos reconhecimento das pessoas, nós queremos aplauso das pessoas. Nós queremos que as pessoas vejam o que eu faço.
eu fiz, eu cantei, ninguém falou que foi bonito. Eu me apresentei, ninguém me aplaudiu. Então se apresentou para quem? Se apresentou para quem estava aqui para te aplaudir? Então peça que no final nós vamos aplaudir você. Agora, fez para Deus? Fez para o Senhor? Deu o seu melhor? Deus, Ele irá, com certeza, reconhecer isso na sua vida e na minha vida também. Isso não diminuiria a relevância e saber que nunca é por nós mesmos, mas apesar de nós. O amigo do noivo não é mais importante do que o noivo. Numa festa, o mais importante não é o amigo, é o noivo. E eu estava vendo alguma coisa a respeito, quando João está falando, nessa região ali da Galileia, os casamentos eram feitos de uma forma aonde os amigos do noivo aqui eram chamados como se fossem os padrinhos. E eram eles que cuidavam de toda a festa do casamento, o preparativo, organizava o casamento. Mas mesmo organizando tudo, mesmo preparando tudo, quem era o importante? O noivo, não era eles. Você está entendendo? Que mesmo nós fazendo tudo, o importante é Jesus, não é nós mesmos? Quem tem que ser glorificado é Jesus, não é nós mesmos? É isso que nós precisamos compreender. Ainda que esse amigo fique feliz por tudo que está ocorrendo bem, tudo aponta para o noivo, que é Cristo. Somos amigos do noivo, amém? Importante você saber que você é amigo do noivo, você é amigo de Jesus. Você é o discípulo amado, você é o filho de Deus, você é o chamado, você é o escolhido, você é, sabe, aquele que Deus escolheu e plantou você na presença dEle. Que Ele cresça. Jesus cresce em nossas vidas quando Jesus cresce em nós. Jesus cresce quando eu admito que sou fraco. Quando eu admito, que tenho dificuldade. O apóstolo Paulo, escrevendo aos 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10, ele diz: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Porque eu entendo que quando eu sou fraco, eu dependo de Deus. Porque eu entendo que quando eu sou fraco, eu preciso do Senhor. Porque se não for a Deus na minha vida, assim como o povo de Israel no Salmo 126, se não for ao Senhor, ora diga a Israel, se não for ao Senhor que esteve ao nosso lado, há muitos seríamos destruídos. Mas grandes coisas tem feito o Senhor por nós e por isso nós estamos alegres, nós celebramos ao Senhor, porque não a nós. Salmo 115, versículo 10 vai dizer: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome da glória. É a Ele toda a honra, toda a glória. Então Jesus cresce, querido, em nós, quando nós entendemos ou admitimos as nossas fraquezas. Nosso problema é que não queremos admitir fraqueza. Nós queremos demonstrar força, nós queremos demonstrar, sabe, não que, eu não quero, agora a gente tem até que tentar explicar o que você está tentando explicar. Veja bem, eu não estou tentando desconstruir aquilo que nós temos ouvido, que você precisa ser forte, dizer isso, entenda bem. Sabe, porque tem pessoas desistidas mesmo, tem pessoas que não acreditam em si mesmo, tem pessoas que já estão abandonando, como diz o outro, já está perdendo tudo, perdeu o foco da sua vida. Não estou falando isso, mas eu estou falando que quando você entende que pela sua força sozinho você não dá conta, que você é fraco diante das tentações, das necessidades, que você é fraco diante do mundo, diante das trevas, diante do diabo. Nós só somos fortes quando entendemos que Jesus é superior. Nós só somos fortes quando entendemos que não é por nós, mas é por Deus que habita em nós. E por Jesus que habita em nós, nós pisamos a cabeça da serpente. Por Jesus que habita em nós, nós temos poder e autoridade sobre demônios. Por Jesus que habita em nós, nós temos poder e autoridade para expulsar a enfermidade. Com Jesus sobre nós, mas sem Jesus, nós não podemos nada. Nada.
Quando nós admitimos, quando digo fraco, eu falo de pessoas que erraram, vacilaram na fé, mas com profundo relacionamento com Deus, obrigado filho, a ponto de suas falhas serem uma oportunidade de uma poderosa intervenção do Senhor em suas vidas. Foi fraco? Nós podemos citar homens, são chamados amigos de Deus, homens segundo o coração de Deus, homens que são referenciais para as nossas vidas através da palavra de Deus. Nós vemos eles admitindo as suas falhas e reconhecendo o Senhor nas suas vidas. Abraão, a Bíblia não esconde o erro de Abraão. Abraão mentiu por 2 vezes, dizendo que Sara era sua irmã, onde na verdade ela era sua esposa, ainda que fosse meia verdade, pois Sara era filha de seu pai com outra mulher, então era meia irmã, mas naquele momento ela era a sua esposa. A Bíblia não escondeu o seu erro, mas a Bíblia demonstra e vai nos mostrando, nos apontando que Abraão confiou plenamente no Senhor. A Bíblia diz que Deus falou com ele: sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei, uma terra que é boa e abençoada. E ele foi, sem saber para onde ia. E Hebreus vai dizer que ele então habitou em tendas com Isaac e Jacó, tendo em vista uma cidade futura, tendo em vista algo lá na frente, aonde os seus olhos não estavam vendo, mas ele acreditava. Abraão não construiu palácios, ele viveu em tendas, porque a perspectiva dele era que ele estava caminhando para algo que Deus tinha para ele, não que já tinha chegado. Irmãos, a Bíblia fala de Moisés, o homem mais manso da face da terra, mas um homem que matou um egípcio, um homem a rocha. A Bíblia não escondeu o erro, não escondeu a falha, mas demonstra Moisés dizendo: se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Ah, se o Senhor não for conosco, Deus disse: eu vou enviar o meu anjo à tua frente, ele vai desembaraçando o caminho. Ele disse: não interessa o anjo do Senhor, o anjo pode ser muito bom, ele pode ser guerreiro, mas é a tua presença que nos basta, eu quero a tua presença. Ele demonstrou fraqueza, entendendo que Deus era superior. E nós podemos dizer Jacó, Davi, Paulo e inúmeros outros. Nossas limitações nos indicam que a confiança no Senhor deve ser maior do que em nós mesmos. A sua confiança em Deus, como que ela anda? Ela é maior do que você confiar em você mesmo, porque tem muita gente confiando no seu braço. A Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua força. E olha que esse maldito homem que confia no homem, não é eu não confiar no Douglas, por exemplo. Não, pastor, a Bíblia diz que eu não posso confiar em ninguém, então eu não confio em ninguém. Ô, meu abençoado, então você não podia acreditar na palavra que eu estou ministrando hoje aqui, porque pode ser uma mentira. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo: maldito o homem que confia em si mesmo, maldito o homem que confia nele, na sua força, e faz do seu braço a sua força, que ele acha que sozinho ele dá conta. Esse é maldito. Mas bendito é o homem que confia no Senhor e nele descansa. Entender, admitir as nossas fraquezas. Quando vemos o empoderamento do homem e da mulher nesses últimos dias, aonde diz que ele é capaz, ele é o cara, nós ficamos preocupados. Nós precisamos pensar um pouco sobre isso, irmãos. É boa a ideia de dizer: não, cara, vai para cima, olha, você é o cara, olha, você é a mulher empoderada, você é a mulher vitoriosa, você é a mulher abençoada, você é a mulher frutífera, você é top. É bom, mas você tem que entender que você é top estando em Cristo. Sem Cristo você não dá. Mas o empoderamento que nós estamos vendo hoje, irmãos, está focado no homem.
Pastor, o senhor ouve palavras de motivação? Ouço também. Mente forte, foco, meta, tudo isso, claro que a gente tem que ter. Mas sabendo de uma coisa, a nossa dependência está nele, não em mim mesmo. Tem gente achando que é ele mesmo. Não, por mim mesmo. Eu penso assim, né? Como diz o filósofo, se eu penso, logo eu existo. Em suas fraquezas. Admita as suas limitações. Admita. Irmãos, não é fácil você admitir que você é fraco, não. Não é fácil você admitir que você tem falha, não. Não é fácil você admitir que você é orgulhoso. Que você confia em você mesmo. Não é fácil, ninguém está falando que é fácil. Mas é preciso admitir, é preciso entender que sem Jesus é necessário que Ele cresça e eu diminua, que Ele cresça e eu diminua, que Ele cresça e eu diminua. Para que a vontade e o propósito se cumpra. Diminuir o nosso orgulho, diminuir a nossa autojustificação, sempre querer se justificar, sempre querer ter uma resposta à sua altura. Tem coisas que você não tem resposta. Você apenas precisa crer e confiar que Deus está com você e ponto final. Não tem resposta. Mas muitas pessoas que têm a sua autojustificação, sua autoargumentação. Irmãos, quem tem autojustificação não consegue entender o propósito de Deus na vida dele de jeito nenhum. Vira um Saul da vida. Sabe o que é um Saul da vida? Tem chamado, tem o reino. Por quê, pastor? Porque ele assumiu o trono, foi rei, mas logo o orgulho começou a invadir. E aí ele já começou a já não ouvir mais, ele já não ouvia mais Samuel, que foi o cara que ungiu. Ele já não obedecia mais. Ele estava se importando apenas com o que o povo estava junto com ele. Quando ele oferece o sacrifício, que não era a função dele, ele disse, mas o povo estava indo embora. Eu vi o povo indo embora, fiquei preocupado. Eu disse, vamos sacrificar ao Senhor, porque nós temos que ir para a batalha. Não era a função dele. Autojustificação, tentando justificar o seu erro. Mais à frente, Deus dá uma outra missão. Ele vai, não cumpre a missão e volta. Ele coloca a culpa nos outros, ele coloca a culpa nos homens. Os homens acharam os bois bonitos, e vamos levar então um sacrifício para oferecer ao Senhor. Samuel disse, por acaso Deus está interessado em sacrifício? O melhor sacrifício que Deus quer é a obediência. E ponto final. Mas ele tinha autojustificação. Diminuir os nossos achismos. Hoje nós vemos pessoas achando coisas demais. Se acha o rei da cocada branca ou da cocada preta. Se acha o último biscoito do pacote. Se acha, parece que a última mosca branca que existe. Se é possível encontrá-la. Os medos. Medo do que, pastor? Tem gente que tem medo de morrer, se vai para o céu, se não vai para o céu. Certo? Quem tem medo de morrer, que não sabe se vai para o céu, que não vai para o céu, precisa converter de novo. Então, vem à frente, vamos aceitar Jesus, confessa Jesus. Fala, Jesus, a minha vida está nas tuas mãos, se eu morrer hoje, eu parto para a eternidade, quero estar contigo e vou continuar contigo. Pastor, mas como que eu sei se eu vou para o céu? A Bíblia diz que aquele que com o coração crê, com os lábios confessar Jesus Cristo é o Senhor, será salvo. Mas você tem que crer nisso. Agora, se o seu coração não acredita nisso, você precisa converter de novo. Diminuir, querido, a nossa necessidade de reconhecimento. Hoje parece que há uma necessidade de ser reconhecido. Parece que nós temos que cantar esse louvor que nós cantamos hoje, parece que todo culto, todo momento. Porque eu não fui reconhecido, porque ninguém me viu.
Deus está te vendo no momento certo, Deus te coloca onde Ele quer te colocar. Se você estiver no caminho que Deus tem para você, Ele te levanta onde Ele quer e vai te usar onde Ele quer, porque Ele é Deus na sua vida. Mas às vezes nós queremos reconhecimento. O pastor não me reconheceu, a igreja não me reconheceu, a igreja não me... Tem, pastor? Nossa, vou me inscrever. Pode se inscrever para o louvor, mas antes de pensar no louvor, pensa no ministério da intercessão, pensa na recepção, pensa no patrimônio, pensa no eventos. Tem ministério para tudo, querido. Tem ministério infantil. Vai falar mais ministério aí, gente. Tem teatro, tem dança, libras. Temos libras também. Eu achei bonito, vi um pastor batizando lá com sinal de libras. Eu vi. Vi, tá vendo? Falei, rapaz, eu vou ter que aprender a falar em libras também. Mas tem oportunidade, querido. Pastor, ninguém me reconhece, irmão. Está o pátio da igreja aqui que precisa podar a grama. Você viu isso aí? Ou não viu ainda? Não viu. Você quer ser reconhecido? Está ali. Tem coisa para fazer? Tem, irmão. Ixi, rapaz. Tem muita coisa da igreja. Mas às vezes essas coisas não interessam, né? Não tem reconhecimento. Pastor, eu gosto de pregar. Então tá bom, vamos pregar. Vamos terminar. Queridos, nós temos que diminuir a necessidade de reconhecimento. Quando Jesus, eu estava falando isso hoje na classe preparatória ali para novos membros, batismo e aclamação. Eu estava dizendo que às vezes até as pessoas confundem, né, por causa da religiosidade. Às vezes tem igrejas e religiões que dizem que você não pode orar em praça pública, você só tem que orar no seu quarto, pois Jesus disse que você, quando for orar, entra no teu quarto, fecha a porta, dobra o seu joelho e fala com o Pai que está em oculto e Ele vai ver. Isso é contexto. Jesus estava falando num contexto onde tinha fariseus que ficavam nas esquinas fazendo grandes orações ou orações longas, ou visitavam certas viúvas com orações longas para dizer que ele era importante. E Jesus estava dizendo para eles, então o contexto, Jesus estava dizendo, ei, para com isso, você quer ser reconhecido? Entra no teu quarto, ora, fala com seu pai em secreto. É um contexto. Mas Jesus orou na beira da praia em pé, não orou? A gente ora em pé também, não ora? Jesus orou na praia. Jesus orou no monte. Jesus orou no meio da multidão. Jesus orou, querido, em nenhum momento vai dizer que ele ficou de joelho. Nenhum momento fala que Jesus já teve que ajoelhar para orar. Quem criou ele de joelho, cara? Ó, meu joelho é calejado, parece joelho de bode. É calejado, é bom, não estou falando que você não deve orar de joelho, me entenda bem. É bom você ter uma vida de oração, ter no seu quarto, seu momento com Deus, você, sabe, buscar ao Senhor, isso é necessário. Mas é contexto. Jesus está dizendo, entra no teu quarto, e o teu pai que vem em silêncio, ele vai te responder. Você quer ser reconhecido? Seja conhecido por Deus. Seja um homem ou uma mulher de Deus, você vai ser reconhecido no momento certo. Deus vai te... Irmãos, é uma coisa que eu sempre digo, Deus não fica devendo nada para ninguém. Porque hoje nós olhamos e falamos assim, entre aspas, os grandes homens de Deus. Você vê lá em Hebreus capítulo 11, tem uma lista de homens que foram exemplos.
Mas nós podemos pegar os homens, os caçadores de Deus, nós podemos pegar João Bunyan, nós podemos pegar Carlos Wesley, podemos pegar John Wesley, podemos pegar Carlos Finney, podemos pegar Jonathan Edwards, nós podemos pegar aí inúmeros homens, George Miller, que fizeram coisas extraordinárias e hoje são reconhecidos, porque fizeram. Então nós precisamos que ele cresça e eu diminua, amém? Segundo, irmãos, Paulo escrevendo, eu vou ler o texto primeiro. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1, até o versículo de número 5, e depois do 10 ao 15. Irmãos, eu não lhes pude falar como a espirituais, mas como carnais, como crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda sois carnais. Porque, visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo e eu sou de Apolo, não está sendo mundano? Afinal de contas, quem é Apolo, quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Paulo está dizendo, ei, vocês são infantis demais. Está tendo divisão na igreja, porque um acha que é de Apolo, o outro acha que é de Paulo, o outro acha que é de Pedro, e assim por diante. Vocês estão sendo carnais, vocês estão sendo infantis, e vocês precisam já de alimento sólido, mas eu não estou podendo dar alimento sólido para vocês, porque são carnais. Então nós precisamos deixar a carnalidade de lado para assumir aquilo que Deus tem para nós. Eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um o que constrói. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Cristo Jesus. Paulo estava defendendo o seu ministério e dizendo, ei, eu sei o alicerce que eu coloquei. E esse alicerce é Cristo, e ninguém pode colocar outro. Agora veja bem, sobre este alicerce, o que cada um está colocando, está construindo. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, diga comigo, ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. Ok. Sua obra será mostrada, porque o dia atrará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo, como alguém que escapa através do fogo. Paulo estava dizendo, ei, o alicerce foi colocado, que é Cristo. Agora veja como você está construindo. Veja o que você está colocando sobre esse alicerce. Ouro, prata, pedras preciosas, mas Paulo também coloca 3 que perecem: madeira, feno ou palha. A carnalidade desses irmãos em Corinto era um indicativo da imaturidade deles. Eles não tinham desculpas para não ser maduros. É igual hoje, irmãos. Hoje nós vemos tanta imaturidade espiritual, tantas pessoas com carnalidade, tantas pessoas com infantilidade, tantas pessoas com meninice, tantas pessoas com tanta coisa. Aí você fala, não é necessário isso, porque eu tenho certeza que a palavra que nós temos ministrado, ela tem sido ministrada conforme aquilo que está na Bíblia. Não há desculpa, uma vez que Paulo diz que havia dedicado tempo no ensino da palavra, e eles deveriam já ser maduros e não envergonhar o reino com coisas pequenas, e que a maturidade não tem a ver com a idade, mas, troquei aqui, pulei um ponto aqui. Eles não tinham desculpa para não ser maduros, uma vez que Paulo já havia dedicado tempo no ensino da palavra, e eles deveriam ser maduros e não envergonhar o reino
com coisas pequenas, e que o mau testemunho deles demonstrava que eram carnais e não espirituais. Maturidade não tem a ver com idade, mas em como enxerga o reino e você se propõe nele. Tem gente que se converte, logo que se converte já se torna maduro, entende o que é o propósito, sabendo que espera ele uma eternidade. Tem gente que converte, vem para a igreja, se ensina, faz parte do discipulado, passa no discipulado e ainda continua com infantilidade, continua precisando de mais e mais discipulado, mais e mais discipulado, mais e mais discipulado, passa 30 anos discipulando e ainda tem atitude infantil, porque é carnal. Paulo faz um alerta e diz que o que estamos fazendo são como construções. E se não cuidarmos no que estamos colocando nessa edificação, um dia será provado pelo fogo e queimará. E o que for bom ficará e receberá galardão, e o que for mal vai perecer. Paulo estava dizendo, ei, nessa obra que vocês estão fazendo, vocês precisam amadurecer e começar a colocar nela coisas preciosas, coisas que não perecem com fogo. O fogo vai provar tudo. O ouro, quanto mais passa pelo fogo, mais fica refinado. Não é isso? A prata, quanto mais passa pelo fogo, mais fica refinado. As pedras preciosas nós sabemos. O diamante, dizem que ele é forjado numa temperatura de mais de 1.200 graus. É provado pelo fogo. Mas e a madeira? Se for umas madeira boa, ainda aguenta um pouco, né? Agora, se for uma madeira ruim, até o fogo que está passando a 3, 4 metros longe, pega nele. Cai. Então, precisa ter maturidade. Nossas atitudes revelam mais a nosso respeito do que as nossas palavras, irmãos. As suas atitudes revelam muito mais a seu respeito do que o que você fala. Jesus cresce quando eu entendo que já não vivo mais eu, e sim Cristo vive em mim. Certo? Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Morrer para o mundo, estando no mundo, é somente quando entendemos Jesus orando pelos discípulos e dizendo que eles estavam no mundo, mas que não eram do mundo. Como, pastor, eu posso morrer estando no mundo? Como eu posso morrer e ainda estar aqui vivo? Você morreu para as coisas do mundo e agora você vive para as coisas de Deus. Você vive as prioridades de Deus. Você vive para o reino de Deus. Claro que para viver para o reino de Deus, você não deixa de fazer o seu serviço. Negócio, você não deixa disso. Mas o seu foco já não fica mais apenas naquilo, pois você tem uma prioridade na sua vida. E essa prioridade chama-se Jesus Cristo. Isso precisa ficar claro dentro de nós. Pois eu já não vivo mais para este mundo. Eu estou do mundo, mas do mundo eu já não sou. Eu entendo isso, quando eu volto lá no princípio que eu comecei dizendo, eu preciso entender as minhas fragilidades, eu preciso entender que eu dependo totalmente de Deus. Que não é o meu braço, que não é apenas a minha força. Claro que eu tenho que me esforçar, mas eu não vou confiar apenas em mim, eu confio no Senhor. Eu preciso amadurecer na minha vida espiritual, eu preciso ter atitudes maduras. Atitudes maduras não é a atitude de uma criança que agora ela está querendo algo, daqui a pouco ela quer outra coisa, e daqui a pouco ela quer outra coisa, daqui a pouco ela quer outra, e se tudo que ela quiser você der, ela se torna uma criança totalmente sem controle. Hoje,
é tempo de nos posicionar e, como João, nos dispor a dizer que diminua eu e ele cresça. A nossa vontade de ser grande jamais pode ultrapassar a nossa vontade de ser servo. Irmãos, a minha vontade quer ser grande no reino de Deus, seja o menor. Sirva a todos. A minha vontade de ser grande, eu quero ser grande, sabia disso? E eu tenho certeza que para isso Deus nos chamou. Mas a minha vontade de ser grande jamais pode ultrapassar a minha vontade de ser servo, servir, estar, pertencer, fazer. Fazer a diferença na vida de quem precisa, revelar Cristo aos perdidos, Cristo aos feridos no caminho da vida, e revelar ao mundo que Ele me salvou. Eu era cego, perdido, sem Jesus, mas Ele estendeu a sua mão para mim. Amém? Tem um louvor que a gente canta aí, né? Eu andei sem destino, perdi a razão, na estrada da vida fui na contramão. E aí você vai, certo? Mergulhei de cabeça no abismo sem fim. Tristeza e loucura fazia parte de mim, mas Jesus entrou na minha vida. A gente pode cantar como o autor de alguns anos atrás, aí talvez alguns se lembram, né? Eu era magro que dava dó, meu paletó listado era de uma lista só, era desse tempo. Então, que você possa, querido, entender que a sua vontade de ser grande jamais pode ultrapassar a sua vontade de ser servo. O que o reino de Deus precisa e dizendo que Ele cresça e eu diminua, que Ele cresça e eu diminua. Para concluir, eu coloquei, faça a sua própria conclusão do que você vê, o que Jesus ou o que Deus está nos mostrando através da sua palavra e que João nos ensina. O Ministério de Louvor pode se posicionar. Pensa nisso. Que Ele cresça e eu diminua. Que Ele cresça, que Jesus cresça em nós, que Jesus cresça neste mundo. A gente pode dizer, eu não preciso ser reconhecido por ninguém, a minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Pois do santo, a fumaça me esconde, é onde nós precisamos estar, é no santo do santo, é na presença de Deus. É lá que nós somos reconhecidos, lá nós somos reconhecidos como servo, lá nós somos reconhecidos como filhos, lá Deus libera palavras de poder sobre nós, lá Deus faz coisas extraordinárias, é lá que nós precisamos estar. Se coloque em pé. Ele cresça e eu diminua. Coloque isso no seu coração, no meu, no nosso coração, no coração da igreja. Vamos ver Jesus sendo adorado, sendo exaltado, sendo bendito, sendo reconhecido. E, eu vejo que Deus quer e tem muito mais para fazer nas nossas vidas, irmãos. Para Deus fazer o milagre, só precisa de alguém. Que cada um de nós digamos, eis-me aqui. Amém? Senhor, nós te agradecemos mais uma vez, Pai, por poder estar aqui. Nós vemos esta mesa posta, nós vemos, ó Deus, a igreja reunida. Senhor, uma disposição no coração de cear ao Senhor. Mas cear, ó Deus querido, no entendimento, na maturidade, entendendo que nós somos dependentes do Senhor.
Pai, eu oro agora por cada um que irá participar da ceia. Eu intercedo por cada um, para que assim, ao comermos do pão e bebermos do cálice, Senhor, tenhamos as nossas vidas renovadas. Querido, uma aliança reavivada, uma nova aliança, Senhor, sendo fortalecida, em reconhecimento ao Teu sacrifício, à Tua morte, Jesus, em reconhecimento à cruz. Rendemos-te graça, Senhor. Te agradecemos pelo pão e te agradecemos pelo vinho, pois sabemos que tudo vem das tuas mãos. Santificamos ao Senhor, para que ao comermos deste pão e bebermos deste cálice, Senhor, nós possamos estar cumprindo todo o propósito da palavra e do reino, para a glória tua, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos que vão servir a ceia, por favor, possa vir aqui à frente. Ok. Enquanto adoramos, mesa o pão, o vinho também, no peito um mato, com aquilo que vem de lá, e ele abençoa e parte o pão e lava os pés daqueles fiéis, e mesmo o traidor recebe assim teu vinho e pode pão, servir. ao invés de rancor, lavou nossos pés e enxugou com a dor. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim, pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim, pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. O hino cantou depois de ceiar, e era o louvor que vinha preparar a maior canção cantada na cruz. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim, pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Aquele partir estava todo o meu ser, partido por mim, pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Ele veio a mim. Vinho e pão na mesa também, e é o modo daquele que vem, e o lado sorriso do outro traição, e ele abençoa e parte o pão e lava os pés
aqueles fiéis e mesmo traidor recebe assim por mim, pelo meu viver, no vinho, o amor, no sangue, o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim, pelo meu viver, no vinho, o amor, no sangue, o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Cantou depois de ceiar, e era um novo que vinha preparar a maior canção cantada na cruz, escrita na ceia pelo meu Jesus. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim, pelo meu viver, no vinho, o amor, no sangue, o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim, pelo meu viver, no vinho, o amor, no sangue, o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Ele veio a mim. Glória a Deus. Alguém porventura recebeu o pão, faltou o vinho, ou recebeu o vinho, faltou o pão, ou ambos? Ok, todos receberam. Enquanto o louvor vai recebendo, e também os irmãos que serviram. Paulo escrevendo a sua carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23 em diante diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Tem alguém querendo pão aí, mas calma lá, calma, o pão é depois, né? E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Amém? Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus. Você está com o cálice na mão, com o pão, mas você está com a boca aberta para glorificar. Amém? Amém. Então é momento de celebração, de glorificar o Senhor, porque Deus nos deu a oportunidade de conhecer e reconhecer Jesus Cristo como Senhor das nossas vidas. Nós dizemos que Ele cresça e eu diminua, porque Ele pagou o preço de cruz, o preço do sacrifício. Mas eu tenho certeza que quando na cruz Ele disse: está consumado, Ele olhou para cada um de nós e disse: valeu a pena. Eu tenho certeza, pois a palavra nos ensina que Jesus foi até o fim, e Ele não deixou de cumprir o propósito, mesmo diante de todas as dificuldades. Porque Romanos capítulo 5, versículo 8 diz que nisso Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Estávamos perdidos, mas Ele nos encontrou. Ó sacrifício maravilhoso, ó salvação eterna que Ele nos deu. Não merecíamos, não merecemos, mas Ele fez. Por isso te rendo graças hoje, Senhor. Obrigado, Jesus, por este pão. Obrigado, Jesus, pelo este vinho, por este suco que nós tomamos, como um sinal de uma aliança que temos contigo, para a glória tua, Senhor. Assim nós rendemos graças, em nome de Jesus. Em nome de Jesus comamos. Glória a Deus.
Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Diga assim comigo: eu faço parte do Novo Testamento. Amém? Você precisa declarar isso todo dia: eu faço parte do Novo Testamento. Eu já sou herdeiro, porque eu tenho um testamento. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Em memória de Cristo, bebamos. E você pode glorificar. E você pode celebrar. Presta atenção, nós vamos ainda cantar. Enquanto nós cantamos para despedir, pode ser tua graça me basta, tá? Ok? Mas presta atenção aqui. As mulheres, a pastora Heloísa Cristina da Silva de Freitas, ela quer ter uma palavra com vocês aqui bem rapidamente. Então eu vou pedir que os homens, né, ao término, pode ir saindo, pode levar os filhos no colo, tá bom? Para não atrapalhar. E vocês sentem aqui nos bancos ao meio para facilitar, para ela dar uma palavra com vocês, ok? Então não saia apressadamente. Tem um suco ainda para compartilhar, para você tomar, para ter um momento de comunhão. Amém? Queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o eterno Pai, e a doce e maravilhosa consolação do Espírito Santo abençoe a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém. Em nome de Jesus. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A tua glória é fazer com que conheçam a ti. Que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. Como serafins que cobrem o rosto ante a ti.